Irmãos, eu estava muito convicto de uma mensagem que eu ia trazer nessa noite. Só que, enquanto nós estávamos aqui no nosso momento de louvor, derramando os nossos corações, eu confesso que o Espírito Santo começou a me incomodar e me dar uma nova direção. É muito difícil para nós, porque muitas vezes nós preparamos, meditamos, só que Deus, Ele vem apontando, segundo aquilo que o Espírito nos mostra, aquilo que Ele quer comunicar nesse tempo. E eu então orei ao Senhor e falei: Pai, que o Senhor fale então, já que a mensagem é sua, quem liberta, quem restaura é o Senhor, faça segundo aquilo que já está no seu coração. E eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 1, versículo 29. Essa semana foi muito veiculado nas mídias sociais a fala de um ator global, onde ele colocou alguns questionamentos sobre a morte de Jesus Cristo. Ele falou que não consegue entender, e muitas vezes ele pergunta a alguns cristãos, e eles não conseguem respondê-lo, qual foi o valor da morte de Jesus? Por que ele é o Cordeiro de Deus? E ele diz que a morte de Jesus não teve o efeito esperado. Afinal, se a morte de Jesus foi para nos livrar do pecado, e o homem continua pecando, logo foi uma atitude falha. Não teve o efeito que era esperado. E aí eu ouvi isso ficou na minha mente, e enquanto nós estávamos no nosso momento de louvor, enquanto nós estávamos no nosso momento de adoração, Deus me trouxe essa mensagem, e você que abriu no livro de 1 João, nós vamos ler o versículo 29, está escrito assim: no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós entendermos essa expressão de João, nós vamos ter que entender também o contexto no qual o livro foi escrito. A igreja nesse tempo estava passando por problemas seríssimos. João já tinha uma idade muito avançada. Todos os outros discípulos já tinham morrido, martirizados. E um movimento chamado movimento agnóstico, ele começa a ganhar muita força. O movimento agnóstico é uma junção do pensamento grego-romano, que foi muito difundido a partir de Alexandre o Grande, com a religião judaica. E o que eles afirmavam? Olha, Jesus pode até ter sido um grande homem, Jesus pode ter sido um profeta, Jesus, ele foi um homem muito sábio, tem ensinamentos preciosos, mas Jesus, ele não pode ser Deus. O que o movimento agnóstico tentava fazer era descaracterizar a divindade de Jesus. Assim como esse ator falou, eles tentaram de todas as formas fazer que a gente se baseasse apenas naquilo que Jesus Cristo tinha falado, naquilo que Ele tinha ensinado. E a partir daí, a nossa relação com a palavra de Deus, a nossa relação com Jesus, seria apenas uma relação moral. Eu era uma pessoa ruim, agora sou uma pessoa boa. Eu agora sou uma pessoa que ajuda todo mundo. Só que, se nós aplicarmos esse conceito na nossa vida, nós vamos deixar de colocar Jesus no lugar que Ele merece. Por quê? Porque Jesus, Ele é o Deus encarnado. Jesus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É o Deus que estava sentado no trono todo-poderoso e resolveu abrir mão da sua glória e descer a essa terra e ser obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, para que fosse possível nós termos uma vida nova nele.
O que de mais precioso Ele deixou para as nossas vidas é a possibilidade de viver uma transformação e, principalmente, foi a possibilidade de nós termos acesso novamente a esse Deus. Porque o primeiro pecado, o pecado original, tirou de nós a possibilidade de nos relacionarmos com Deus. João, então, ao ver tudo aquilo que estava acontecendo, João, então, sendo o discípulo que Jesus amava, João resolve escrever o seu livro, o livro que mudou a história do Evangelho. O livro de João é o livro mais lido. O livro de João traz particularidades sobre Jesus. E aí João vai transcender. João não vai se prender ao tempo, João não vai se prender ao espaço, João não vai se prender à matéria. E ele vai começar o seu livro dizendo: olha, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus no princípio. Tudo que existe só é possível existir por causa dele. Ele é a luz que os homens não conseguiram entender, mas contra essa luz as trevas não podem lutar. Perceba que João vai no início de todas as coisas. E eu lembro que, ao ouvir uma fala desse ator, ele falou: olha, porque falam de uma questão de cordeiro, falam de um Jesus que foi entregue, eu não consigo entender isso. Mas, irmãos, hoje nós levantaremos um grande memorial em razão de tudo aquilo que foi feito por nós. Nós cumpriremos uma ordenança feita pelo próprio Jesus, onde vamos trazer à memória o pão, o corpo que foi rasgado por nós. Nós vamos beber do suco que representa o sangue que foi derramado por nós, o sangue desse cordeiro. Só que Deus, Ele sempre teve o controle da história em suas mãos. Muitas vezes nós lemos a palavra e a gente, ao pegar o início de todas as coisas lá no Gênesis, quando a palavra vai dizer que a terra era sem forma, a terra era vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. É interessante porque a gente acredita que é nesse momento que começa a história. Mas em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, vai dizer para nós que antes do mundo ser formado, antes de Deus criar todas as coisas no Gênesis 1, lá na eternidade, antes de existir matéria, espaço, nesse lugar, Deus já tinha preparado para si um cordeiro, porque Ele é o Cordeiro de Deus, imaculado, antes da fundação do... Então, Jesus, Ele não vai à cruz porque Adão e Eva pecou. Não é uma resposta ao pecado. Jesus vai à cruz porque Deus já sabia tudo o que aconteceria na humanidade. E isso enche o meu coração de temor, porque se nós temos um Deus que já sabe tudo aquilo que vai acontecer, como nós, com a nossa mentalidade limitada, vamos entender esse Deus entregar seu único filho, mesmo sabendo de todas as escolhas que nós teríamos? Olha que coisa louca! Jesus, Ele foi morto mesmo Deus sabendo que muitas vezes nós caminharíamos para longe, que muitas vezes nós escolheríamos viver a nossa vida ao nosso léu prazer, que muitas vezes nós desprezaríamos a sua presença. Deus já sabia disso tudo e mesmo assim Ele entregou Jesus. Mesmo assim Ele resolve criar um jardim, colocar tudo o que é necessário para a vida humana e fazer o próprio homem. E Deus faz o homem, e ali fica muito intrínseco qual é a intenção de Deus, porque a palavra vai dizer que todas as tardes o próprio Deus ia pessoalmente conversar com Adão e Eva. Imagina isso, irmãos. Deus todos os dias indo conversar com Adão e com Eva. Só que diante desse cenário grandioso, aparece um personagem, uma serpente.
Deus já tinha dado uma direção: olha, vocês podem comer de todas as frutas desse jardim, menos dessa árvore. A serpente aparece e ela tenta descaracterizar aquilo que Deus falou. Olha, Deus falou que você não pode comer dessas árvores? Mas será que foi isso mesmo que Ele falou? É bem certo que se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Naquele momento, Satanás consegue colocar no coração de Adão e Eva o mesmo sentimento que dominou o seu coração, o desejo de ser igual a Deus. E aí, eles comem, eles desobedecem. Nesse momento, o pecado entra no mundo. E João vai dizer que quando Adão e Eva pecam, todos nós pecamos. Não existe mais nenhum justo. Ninguém agora é digno de estar frente a frente com Deus. Deus então chama Adão e Eva, conversa com eles, depois Ele chama a serpente, e ali uma grande porta de esperança é aberta, quando Ele diz: do ventre da mulher nascerá um, ele pisará na sua cabeça, e você vai ferir o calcanhar. Eu vou colocar inimizade entre vocês dois. Nesse momento, Jesus Cristo, Ele aparece. Adão e Eva não recebem aquilo que eles mereciam, porque se eles pecassem, eles seriam mortos. Mas Deus não estava falando de uma morte física, Deus estava falando de uma morte espiritual. E a pior morte que nós podemos ter é o distanciamento desse Deus, porque Ele é a própria vida. Então, agora eles são expulsos do jardim e começam então a se multiplicar e têm filhos. E se a primeira morte é da relação do homem com Deus, a segunda morte é da relação do homem com o homem, porque agora os seus filhos brigam e Caim mata Abel. Uma outra ruptura acontece e o homem começa a se multiplicar a ponto de crescer muito, e a palavra vai dizer que junto com o crescimento populacional cresceu a maldade, cresceu o desejo de satisfazer as suas próprias vontades, a ponto do próprio Deus olhar e se arrepender de ter feito o homem e resolver colocar fim em tudo. Só que o coração de uma pessoa justa sempre vai mover o coração de Deus. Deus olha e vê um homem chamado Noé, e a palavra vai dizer que Noé achou graça diante de Deus, porque Noé era justo. Então Deus se apresenta a Noé e relata para ele todos os planos que ele tem para a humanidade. E agora ele fala para que Noé construa uma grande embarcação, porque iria chover. Até aquele momento não tinha chovido na terra. A palavra vai dizer que todas as manhãs o orvalho vinha e regava as sementes. Deus então passa algumas direções sobre o tamanho, dimensões desse barco, e Noé, movido pela obediência, começa a construir. Dentro desse barco vai a família de Noé e um casal de cada animal. Um grande dilúvio vem, 40 dias, 40 noites chovendo, e aquele navio, aquela embarcação está à deriva, sendo guiada pelo próprio Deus. Nesse tempo, essa embarcação é a igreja de Jesus Cristo. É o que nos guarda do caos que a sociedade se tornou. E eu não estou falando da igreja física, eu estou falando da igreja espiritual. É essa igreja onde homens e mulheres tementes ao Senhor, justos, que buscam as boas práticas, estão vivendo nesse momento, guardados em meio às tempestades que estão do lado de fora. Passa algum tempo e agora para de chover. Logo Noé desce da barca junto com os animais, e a palavra vai dizer que eles começam novamente a repovoar a terra. Até que em um determinado momento, lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus se revela a um homem que morava em Harã.
e o seu nome era Abrão. Abrão era o filho de uma família idólatra. Só que, irmãos, perceba que Deus sempre está buscando se relacionar com a humanidade. Deus então se manifesta para Abrão e diz: olha, eu quero que você saia da sua terra, eu quero que você saia do meio da sua parentela para um lugar que eu vou te mostrar, um lugar que eu preparei para vocês. Irmãos, é a mesma viagem que nós estamos fazendo nesse tempo, porque nós estamos indo para um lugar que Deus fez para nós. O que nos move a viver Jesus Cristo é a expectativa que existe um lugar preparado para que a gente viva com Ele eternamente. E nós estamos nesse trajeto. A vida é um trajeto e nós somos peregrinos nessa estrada. Nós não podemos nos fixar, enraizar totalmente aqui, porque existe um lugar que foi preparado para nós. O que nós vivemos é apenas uma vírgula na história, mas existe um lugar eterno. E Abrão vai. E Deus no caminho faz uma promessa para Abrão, que a descendência dele seria muito numerosa, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa dele. Só que tinha um problema: Sarai era estéril. Perceba que os caminhos de Deus são sempre em lugares tumultuados. Os caminhos de Deus é sempre em lugares que, aos olhos humanos, são impossíveis de ser percorridos. E o tempo vai passando, até que a promessa se torna real. Isaac nasce. Isaac é o filho da promessa. Isaac agora no braço dos seus pais. Tudo seguindo um fluxo totalmente normal, tudo legal. Só que de repente, Deus resolve pedir que Abraão sacrifique. Que doideira! Para provar Abraão, Deus pede que ele sacrifique Isaac. Irmãos, Abraão é o pai da fé. Abraão tinha certeza que Deus em algum momento iria intervir. E ele vai em um caminho de obediência. E ele vai na direção do monte Moriá. E ao subir o monte, o Isaac pergunta: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas cadê o animal para o sacrifício? E Abraão diz: olha, Deus proverá para si um cordeiro. Deus já tinha esse cordeiro preparado. Deus, Ele sabe o que pede de nós. Deus entende as nossas limitações. Ali, o que Deus está mostrando para nós, através da vida de Abraão e de Isaac, que Ele é o Pai, que sacrifica o seu filho por amor a pessoas que não merecem. A tipificação ali do amor de Deus, sacrificando Jesus, está diante de todos. E verdadeiramente, Deus providencia um cordeiro. E eles descem, eles louvam. Isaac se casa com Rebeca. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú, filho mais velho, sobre ele estavam todas as bênçãos patriarcais. Mas a palavra vai dizer que o próprio Deus avisa a Rebeca que o maior serviria o menor. Perceba que o caminho de Deus sempre vai por lugares incompreensíveis. Jacó, usurpador, mentiroso, ladrão. Jacó cresce, rouba o direito de primogenitura do seu irmão. Jacó foge. Jacó se casa com Lia e Raquel. Jacó tem filhos, mas de repente Jacó tem um encontro com Deus no Val de Jaboque. E ele luta com um anjo. E ele é ferido na sua coxa. E naquele momento, Jacó tem uma experiência que mudou a sua vida para sempre. Agora, ao invés de usurpador, ladrão, mentiroso, agora o seu nome vai ser Israel. Aquele homem vai se tornar a grande nação do próprio Deus, o tesouro particular. Olha os caminhos do Senhor. E ele tem 12 filhos.
O seu filho mais novo se chama José. Para esse, Deus dá alguns sonhos. Para esse, Deus mostra que o sol, a lua e as estrelas se dobrariam diante dele. José, então, um dia, conversando com seus irmãos na mesa, ele conta tudo aquilo que Deus falou para ele. Os irmãos ficam assustados. Jacó já tinha predileção a José, porque era o filho da sua velhice. Jacó já tinha feito uma túnica colorida para ele. Os seus irmãos, então, movidos por inveja, ouvem o segundo sonho, onde os animais e os feixes do campo também se dobrariam diante dele. E ali eles resolvem matar José. José vai até o campo onde os seus irmãos estavam, e ali eles não têm coragem de matar José, jogam ele numa cisterna. Quando eles percebem uma caravana de mercadores passando, e eles vendem Jacó, vendem José. José agora está indo em direção ao Egito. José vai para a casa de Potifar. José é acusado injustamente pela mulher de Potifar. José vai para a cadeia. Na cadeia, José revela sonhos. Na cadeia, José abençoa pessoas, a cadeia prospera. Logo depois, Faraó tem um sonho de 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas e 7 espigas magras. Ele não consegue interpretar, chama os magos, ninguém sabe, ninguém consegue interpretar. Até que o copeiro lembra de José e fala para Faraó. José interpreta sobre 7 anos de muita bonança e 7 anos de dificuldade. Faraó pergunta a José o que ele devia fazer, qual seria a sugestão, e ele diz: olha, durante 7 anos junte muitas coisas, porque vão vir 7 anos de muitas dificuldades, e as sementes que você juntar durante 7 anos vão servir para alimentar todo o povo quando essa fome chegar. E a fome chegou, e a fome agora começa a se tornar avassaladora, a ponto de Jacó mandar os seus filhos irem até o Egito. Chegando no Egito, José já estava numa posição de governador. José recebe todos os seus irmãos, e ali eles começam a prosperar e a viver muito bem, até que o faraó morre. José morre, e vem um novo faraó, que se assusta com o crescimento populacional dos hebreus. Então, ele resolve escravizar os hebreus. Só que existia uma promessa, que um libertador viria, que aquele povo não seria escravo para sempre. Faraó, muito assustado, manda então que todos os meninos do sexo masculino que nascessem fossem sacrificados. Só que uma mulher chamada Joquebede, ela tem um filho muito bonito, muito vistoso, e ela resolve ir contra o decreto de Faraó e criar aquele menino até os 3 meses. Quando a criança faz 3 meses, vendo que já não podia mais esconder, ela resolve pegar um cesto, encher de betume e jogar no rio Nilo. E agora uma criança está descendo o rio, e ironicamente, a filha de Faraó, a princesa, está se banhando no rio. Aquele cesto se aproxima, ela pega aquela criança muito bonita, e ela resolve então criar aquela criança no palácio. Volta para a mãe, fica alguns anos e depois volta para o palácio. Moisés cresce como um príncipe, estuda, Moisés se desenvolve. Só que algo atraía ele para um lugar de escravidão, porque certa feita ele resolve ir até o arraial dos hebreus, e chegando lá ele percebe que um soldado egípcio está espancando um hebreu. Irmãos, Moisés foi criado no palácio. Quantas vezes ele deve ter visto essa cena? Quantas vezes ele já deve ter passado e visto um hebreu sendo espancado porque eram escravos? Só que naquele dia algo moveu ele, e ele vai lá e mata o soldado. Ele esconde o corpo, ele volta para o palácio, e no outro dia, ao ver 2 hebreus brigando, ele vai tentar intervir, e o hebreu fala: olha, você vai fazer com a gente o que você fez com o soldado egípcio? Movido por medo, Moisés vai pro deserto. 40 anos, até que um dia ele está no monte,
cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, e ele percebe que tem uma sarça que pega fogo, mas ela não se consome, e ele se sente atraído para junto dessa sarça, e de repente Deus se revela para ele, e Deus fala: olha, eu tenho visto a aflição do meu povo, e eu resolvi libertá-los. Moisés então se questiona: como que eu vou ser usado para essa grande obra? Como que eu vou conseguir de alguma forma ajudar naquilo que o Senhor tem para fazer? Deus passa algumas direções para Moisés, e ele vai em direção ao lugar que ele foi criado, e ele pede para que Faraó liberte o povo de Deus para adorá-lo. Só que Deus já tinha endurecido o coração de Faraó, porque se Faraó liberta o povo iria sempre acreditar que eles saíram da escravidão por conta de Faraó, mas o verdadeiro libertador era o Deus dos exércitos. Faraó então, com o coração duro, diz que não vai. Deus envia 10 pragas, a última, o anjo da morte iria passar naquele lugar, mas todas as casas que tivessem nos umbrais o sangue do cordeiro aspergido, essa casa não seria visitada pela morte. Jesus, o sangue desse cordeiro já estava naquele lugar, protegendo as famílias. Faraó, depois de perder o seu filho, então resolve libertar o povo, e o povo vai em direção à terra prometida. Nós sabemos a história: o mar se abre, coluna de fogo, nuvem. Uma viagem que era para ser de 40 dias se torna uma viagem de 40 anos. Porque o povo não conseguiu entender que a proposta que estava sendo entregue por Deus não era apenas tirar de um lugar geográfico e levar para outro. O que Deus queria é que o povo o conhecesse, e a partir dessa relação percebesse que em Deus estava tudo aquilo que eles precisavam. A mesma proposta que está sendo feita para nós todos os dias. E aquela geração incrédula morre, e vem uma outra geração. E em Deuteronômio, Moisés fala tudo o que seria necessário para que esse povo, ao estar na terra prometida, tivesse uma vida próspera. Em Deuteronômio capítulo 30, Moisés vai dizer: olha, o que Deus está pedindo não está escondido dos mais altos céus, para que vocês digam: quem vai lá buscar? Para que possa trazer e nós obedecermos. Nem está no mais profundo mar, para que vocês se questionem: quem irá lá buscar para trazer, para que possamos obedecer? O que Deus propõe está diante de vocês, na sua mente e no coração de vocês. Hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Obedeçam e vocês vão viver prosperamente. Aquele povo precisava saber que eles foram escolhidos, não porque eles são bons, não porque eles são numerosos. Eles foram escolhidos porque o próprio Deus resolveu fazer deles um tesouro particular, assim como nós. E o povo então vai para a terra prometida, e o povo começa a viver ciclos onde fazia a vontade de Deus, obedecia os mandamentos e eram abençoados. Prosperavam, se afastavam do Senhor, o Senhor entregava ele nas mãos dos inimigos. E eles viveram perseguições terríveis dos midianitas, dos assírios. Eles viveram destruições, eles foram assolados diversas vezes pelos inimigos, mas todas as vezes que esse povo se prostrava, toda vez que esse povo clamava, toda vez que esse povo se arrependia, Deus vinha e libertava do cativeiro. Até que em um determinado momento, o coração do povo se endureceu tanto, que eles foram entregues ao cativeiro babilônico, um dos cativeiros mais cruéis que o povo já tinha experimentado. E nesse lugar eles ficaram por 70 anos. Eles saíram, e Deus a todo momento mandando profetas, mandando sacerdotes, mas todos aqueles que se levantavam para fazer a vontade de Deus eram mortos. Quando acaba o cativeiro babilônico, Israel está totalmente destruída. Diversos apontamentos não tiveram efeito porque o povo insistiu em correr para longe desse Deus. Até que nós chegamos no último livro do Antigo Testamento, em Malaquias. E ali, uma última profecia liberada, que chegará um tempo onde os corações dos filhos seriam convertidos aos pais, e os corações dos pais seriam convertidos aos filhos. E agora, 400 anos de silêncio profético. Nada é registrado.
É como se Deus tivesse se calado. Até que um dia, uma virgem, uma mulher, ela é visitada por um anjo. E esse anjo diz que a partir do ventre dela viria aquele que seria o salvador da humanidade. E ela fica muito assustada, afinal, ela não tinha coabitado com seu marido. E o anjo diz: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. A terra continuava o seu fluxo normal. Durante 30 anos, tudo acontecendo da mesma forma. Ninguém sabia que o Salvador já estava no meio do povo. Os hebreus esperando a vinda do Messias, e ele já sendo preparado até que ele faz 30 anos. E quando ele faz 30 anos, a palavra vai dizer que João Batista está no Jordão batizando. Quando de repente ele aparece, e João diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Humanamente ainda era quase que impossível entender o que estava acontecendo, mas um lindo projeto dos céus estava sendo ramificado na terra. Jesus Cristo, o próprio Deus, em figura humana, estava nos ensinando sobre um Deus que é Pai, sobre um Deus que é amor. Estava aplicando aqui na terra um reino que é de justiça, que é de paz, que é de alegria, um reino que é inabalável. O povo esperava um libertador bélico. O povo esperava um Messias que fosse devolver a glória de Israel, que reinaria semelhante a Davi. Mas Deus olhava para uma carpintaria e dizia: o maior projeto que a terra já experimentou está acontecendo e ninguém está percebendo. Jesus então, ele se coloca no nosso lugar como pecador, e mesmo sem merecer, mesmo sem precisar, ele passa pelas águas batismais. Ele é batizado por João, e nesse momento o Espírito Santo desce dos céus. Nesse momento uma voz ecoa da eternidade: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. E logo ele é levado para o deserto, para ser tentado por Satanás. 40 dias sendo tentado, até que ele teve fome. E Satanás aparece com 3 propostas: transforma essa pedra em pães, pula do pináculo do templo, se me prostrares e me adorares, eu te darei todos esses reinos. Jesus vence, porque se Adão e Eva pecaram no jardim, e com ele a humanidade já não podia mais acessar a face de Deus, agora Jesus está nos mostrando que é possível nós voltarmos novamente para Deus. E ele começa o seu ministério diferente daquilo que as pessoas esperavam. Ele chama pessoas totalmente comuns para uma revolução. Ele chama pescadores frustrados. Ele chama homens que tinham traído a sua própria pátria, que eram os publicanos. Ele vai em direção aos mendigos. Ele vai em direção aos leprosos. Ele toca nos leprosos. Ele toca nos coxos. Ele cura. A vista dos cegos agora são restauradas. Aqueles que não podiam andar agora estão andando. Os mortos estão ressuscitando. Uma revolução social está acontecendo em Israel. Jesus agora começa a afrontar o sistema religioso. Jesus começa a mostrar que todos aqueles ritos de nada valia, porque Deus não queria sacrifício, Deus queria obediência, Deus queria corações entregues a Ele. E 3 anos se passam, até que um dia Ele se reúne com seus discípulos. João capítulo 13, 14. E Ele vai dizer: eu estou indo de volta para o meu Pai. O que eu vou fazer agora vocês não entendem, mas é necessário que eu morra. Eu vou ser como uma ovelha entregue aos tosqueadores. Eu vou ser exposto ao máximo, vocês não vão entender, mas é necessário que isso aconteça, para que venha o Consolador. Jesus vai para o monte orar. Jesus é preso pela guarda petro-romana. Jesus agora é julgado. Herodes coloca Jesus de frente para o povo, e o povo escolhe Barrabás.
não tinha uma acusação, não tinha o que falar sobre ele. Mas tudo isso fazia parte de um plano de amor de Deus. E agora, tira as suas vestes, coloca uma túnica. Agora ele é agredido. Agora ele é humilhado. Agora ele é exposto. Colocam uma coroa de espinho em sua cabeça. Na cruz coloca a rei dos judeus. E ele apanha. E o seu sangue está sendo derramado. Ah, se aquele povo tivesse discernimento para entender o que estava acontecendo entre a terra e os céus. Era Deus sacrificando seu filho. Era Deus amando o mundo de tal maneira. E o seu filho sendo sacrificado. E a palavra vai dizer que ele não abriu a boca para reclamar. Como ovelha muda, ele estava no matadouro. Até que, de repente, é chegada a hora, ele entrega o espírito dele ao Pai. Irmãos, a palavra vai dizer que o dia se transformou em noite. A palavra vai dizer que houve um grande terremoto. E o templo, que tipificava a presença de Deus, o templo que era o lugar da adoração, o templo que era dividido em parte, o santo lugar e o santíssimo lugar, por um véu muito extenso. De repente, esse véu começa a ser rasgado de cima para baixo. Era Deus tirando a venda dos nossos olhos. E agora nós podemos contemplá-lo face a face. Esse é o Cordeiro de Deus. Tudo isso Ele fez por amor de nossas vidas, para que a gente pudesse novamente entrar na sua presença. Esse é o projeto de salvação. E eu imagino Satanás no inferno, festejando, achando: acabamos com o projeto de Deus. E eu imagino, de repente, o barulho de passos indo em direção ao inferno. Quando, de repente, Jesus Cristo entra lá e toma a chave da morte do inferno. Quando Jesus Cristo entra lá, e agora nenhuma cédula, nenhuma dívida, nada que nos prendia a esse pecado, ao nosso passado, tem validade. Nós fomos comprados por um preço de sangue. Nós fomos comprados por um Deus que nos amou o suficiente para entregar aquilo que Ele tinha de melhor. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o tempo vai passar. E de repente, a palavra vai dizer que Jesus é levado aos céus. E em Atos 2 estavam todos reunidos em um só lugar com um sentimento. Quando de repente se ouviu um som como de um vento impetuoso. As pessoas começaram a falar em línguas, a pular. E eles achavam que eles estavam embriagados. Mas era o Espírito Santo de Deus que estava sendo derramado. É esse Espírito Consolador. É esse Espírito que traz paz em meio à guerra. É esse Espírito que nos dá força quando nós estamos cansados. É esse Espírito que renova a nossa mente quando nós estamos nos sentindo perdidos. É esse Espírito que nos dá uma direção quando nós não sabemos para onde ir. É esse Espírito. E tudo o que Ele quer nessa noite é que você entenda o que Ele quer para você. E sabe o que é mais incrível? Ele prometeu que um dia Ele voltaria para nos buscar. E Ele diz: olha, eu vou, mas eu volto. Não, se tu nos vossos corações creiam em Deus, creiam em mim, na casa do meu Pai existem muitas moradas. Eu vou, mas eu volto. E Ele vai voltar para nos buscar. Um dia nós iremos morar com Ele eternamente. Mas até esse dia chegar, nós viveremos com Ele aqui.
Até esse dia chegar, nós vamos gastar a nossa vida nele. E eu queria te convidar a ficar de pé. Você chega aqui nessa noite sem entender muito o que está acontecendo na sua vida. A única certeza que você tem é que você precisa de um libertador, de um salvador, de alguém que te livre de você mesmo. O reino de Deus chega nas nossas vidas quando nós temos a capacidade de olhar para nós e nos arrependermos. E quando nós olhamos para nós e percebemos que nós não temos o que oferecer a Ele, mesmo assim Ele está disponível, não nos resta outra coisa a não ser entregar tudo a Ele. E eu queria orar. Nós estamos com o tempo muito estourado, nós vamos cear, mas eu queria fazer uma pergunta para você que nessa noite entendeu o plano de salvação e quer entregar a sua vida a Jesus, quer viver uma vida nova nele. Eu queria que você erguesse as suas mãos onde você estiver. Amém. 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 Eu sei que tem muitas pessoas machucadas também. Se machucaram com a religião, se machucaram com líderes, hoje estão na igreja, mas já não se sentem mais parte. A aliança está rompida. Eu queria orar com você também. Jesus continua te amando. Se existe alguém assim, eu queria também que levantasse uma de suas mãos onde estiver. Amém. Amém. E nós vamos orar, feche seus olhos. Paizinho lindo, muito obrigado. Muito obrigado porque quando nós não tínhamos nada para te oferecer, o Senhor entregou aquilo que o Senhor tinha de melhor. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer que tudo isso vem de Deus, que estava em Jesus se reconciliando com a humanidade, não levando em consideração os nossos pecados. Pai, se nós fôssemos bons, talvez até valesse a pena alguém morrer por nós, mas nós somos maus. E pessoas nessa noite reconheceram que precisam de um libertador, que precisam de um salvador. O nome dessas pessoas já estão escritos no livro da Bíblia, muito antes do livro da vida, muito antes deles saberem. Mas que a partir desse momento elas sintam esse amor avassalador invadindo a vida delas. Que a partir desse momento, Pai, todas as feridas, todos os traumas, todo o pecado, toda a doença, tudo aquilo, Pai, que foi acumulado durante essa trajetória de vida, seja anulado em nome de Jesus. Pessoas também reconheceram, Pai, que já não vivem mais essa verdade tão intensamente. Foram machucadas, foram feridas, magoadas, e agora se relacionam com o Senhor apenas por momentos. Pai, restaura essa aliança em nome de Jesus. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Nenhum pecado seja imputado sobre eles a partir de hoje. Que Satanás não tenha mais força, que os vícios não tenham mais força, que eles possam viver de verdade a liberdade que o Senhor propõe. E eu oro em nome de Jesus. E você que pode, aplauda ao Senhor.